Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus, para clamar pelo Senhor Jesus. E o assunto que a gente vai falar agora, que nós vamos falar hoje, é a questão do culto doméstico, da adoração em família. É um assunto importantíssimo para qualquer época do ano, para qualquer momento, é importantíssimo. É uma obrigação estabelecida pela Escritura para todos os dias do ano, mas agora, devido a essa epidemia, essa pandemia, né? Muitas pessoas estão se perguntando, estão questionando sobre instruções, e nós queremos trazer essas instruções para que as pessoas aprendam a instituir essa prática em suas casas, não somente agora, mas para todo o resto do ano. Então nós vamos começar lendo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18, Gênesis capítulo 18, versos 17 ao 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então aqui nós temos o Senhor, ele começa aqui nessa passagem fazendo uma pergunta: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então Deus aqui, ele expressa o seu desejo de revelar coisas a Abraão, de revelar coisas sobre si, sobre as suas obras a Abraão. Ele diz: eu não vou ocultar isso para o povo que há de vir dele e para as nações do mundo inteiro. E aí Deus faz um elogio a Abraão no verso 19, há um elogio a Abraão, porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Então a ideia é que Abraão é elogiado pela sua diligência em ordenar, ou seja, colocar em ordem os seus filhos e a sua casa. Então aqui nós vemos um dos primeiros exemplos bíblicos de um homem preocupado na ordenação, na organização da sua casa. E nós vemos que esta ordem na casa de Abraão, que ele colocava, não era simplesmente algo baseado na opinião de Abraão. Porque é dito assim, no verso 19, para que guardem o caminho do Senhor. Ou seja, a diligência de Abraão em ordenar a sua casa para que a sua casa guardasse o caminho do Senhor. Então aqui nós vemos que o nosso pai na fé, aquele com quem Deus fez uma aliança, que é a aliança que foi confirmada e cumprida em Jesus Cristo, ele é elogiado por Deus porque ele se preocupava em ordenar a sua casa. E nós que nós somos filhos de Abraão pela fé, nós que somos filhos de Abraão por meio de Jesus Cristo, como aquele que cumpre a aliança abrâmica, nós temos o mesmo dever de Abraão, de ordenar a nossa casa. É importante ver aqui que isso que é dito não é dito sobre Sara. Então isso aqui é dito sobre Abraão, não sobre Sara. E há um motivo especial para isso. O motivo não é que Sara não tinha responsabilidade nenhuma em relação à sua casa, mas que Abraão, como homem, era o cabeça. Então, Abraão, como homem, era o cabeça de sua casa. Por isso, inclusive, a aliança foi feita primariamente com ele. Mas, para firmar isso aí que acabamos de dizer, vamos abrir aqui agora em Efésios, capítulo 5, verso 25. Efésios, capítulo 5, verso 25. Diz assim, ó: vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então aqui, Efésios 5, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que a base do comportamento do marido
em relação à sua mulher, ele deve se espelhar, ele deve se basear, ele deve ser uma imitação de Cristo. E Paulo vai chamar a atenção para o que Cristo fez por sua mulher, que é a igreja, espiritualmente falando, a mulher de Cristo é a igreja, e Paulo vai dizer que Cristo entregou-se a si mesmo, se entregou a si mesmo, verso 25. E tem um objetivo, verso 26, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. E aí ele vai dizer no verso 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Então o amor de Cristo pela igreja não é simplesmente um amor de palavras, não é simplesmente que Cristo fica só falando, te amo, te amo. O amor de Cristo pela igreja é um amor que se expressa em ações, e sendo bem específico, que se expressou na ação de morrer pela igreja, de dar sua vida pela igreja, de ser crucificado, de ser torturado, de sofrer pela igreja. Cristo entregou a si mesmo para morrer pela igreja, com um objetivo específico, que a igreja fosse santificada, que a igreja fosse purificada. E aí tem uma outra palavra muito importante no verso 26, pela palavra. Palavra. Então, tudo isso que Cristo faz pela igreja é a expressão do seu amor, e a maneira com que a obra de Cristo chega à igreja é a palavra. E aí no verso 27, verso 28, Paulo vai dizer que esse amor sacrificial, esse amor de Cristo, que se manifesta em atitudes, ações concretas, ele deve ser imitado pelos maridos em relação às suas esposas, e essa imitação significa que o marido deve ter um compromisso de buscar a santificação, a purificação da sua esposa, e que a sua esposa obedeça a palavra, que ela seja santificada pela palavra, que ela seja purificada pela palavra. Então, nós temos aqui a mesma ideia de Gênesis 18. É a mesma ideia de Gênesis 18. Abraão diligentemente buscava o bem-estar espiritual da sua família, e a forma que ele fazia isso era instruindo sua família, ensinando sua família o caminho do Senhor. E aqui Paulo enfatiza isso nas relações marido e mulher. E é interessante que ele vai enfatizar isso com a analogia do sacrifício de Cristo. Ou seja, o marido tem essa responsabilidade, e essa responsabilidade não é limitada até onde vai o conforto do marido. Tem muitos maridos que não. Se eu tiver que fazer isso daqui vai me incomodar. E exatamente isso, por isso que Paulo aponta, por exemplo, de Cristo na cruz. Cristo não falou na cruz, não vou morrer na cruz porque vai ser algo que vai ser estressante, vai ser algo que vai me incomodar, vai ser algo que eu vou ter que me dar o trabalho, né? Pelo contrário, Paulo está dizendo que para o marido conseguir fazer o que está em Efésios 5, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que sofrer se tiver que sofrer, ele vai ter que se esforçar. Porque Cristo é o nosso exemplo. Então, o marido deve sacrificar a si mesmo, ou seja, não medir esforços para garantir a santificação e a purificação do seu lar, da sua casa. E se a gente pular para o capítulo seguinte, Paulo vai aplicar essa mesma ideia. Agora ele vai falar com os dois pais, capítulo 6, verso 4, ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então vamos recapitular. Em Gênesis 18, Abraão é elogiado por ordenar a sua casa, não ensinando qualquer coisa, não ensinando o achismo dele, mas por ordenar a sua casa conforme o caminho do Senhor. Ou seja, conforme a palavra do Senhor, conforme a lei do Senhor, conforme as coisas que o Senhor ensinava, e não que vinha da cabeça dele. Em Efésios 5 é a mesma ideia,
o marido deve se esforçar pela santificação e purificação da sua esposa, que vem pela palavra de Deus. Efésios 5, 26. Nem que isso exija que eu sacrifique o meu conforto. Em Efésios 6, os pais, agora falando com o pai e com a mãe, devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, todas essas passagens mostram que um componente essencial do cuidado, tanto do marido em relação à esposa, quanto dos dois pais em relação aos filhos, envolve um ensino, um esforço diligente para ensinar, nas palavras de Gênesis 18, o caminho do Senhor, nas palavras de Efésios 5, a palavra do Senhor, nas palavras de Efésios 6, a doutrina e a demonstração do Senhor. Ou seja, é tudo centrado na palavra de Deus. Tem muitos pais que ensinam muitas coisas para os seus filhos, não faça isso, não faça aquilo outro. Tem muito marido que dá instrução para a esposa, eu quero que seja assim, eu quero que seja aquilo outro. A comida eu quero assim, a comida eu quero assado. Mas não instrui naquilo que é o fundamento de tudo. O fundamento de Abraão, o caminho do Senhor, o fundamento de Efésios, a palavra, a doutrina. Então, a responsabilidade de ordenar a casa fundamentada na doutrina de Cristo, na palavra de Cristo, no caminho de Cristo, em primeiro lugar, dos maridos, em segundo lugar, da esposa, e toda a casa deve ser gerida dessa forma. E aí que entra, então, a importância do que nós conhecemos e chamamos de culto doméstico. O culto doméstico, as devoções domésticas, a adoração familiar, como queiram chamar, é o cumprimento dos deveres, das obrigações que são estabelecidas nestas passagens, nesses textos. Então, não tem como o marido, a esposa, o marido em relação à esposa, ou os dois em relação aos filhos, cumprir esses deveres se não há momentos em que a família se reúne, que a família se junta para meditar e refletir na palavra do Senhor. Não tem como cumprir esse dever se a família nunca senta, vamos sentar aqui para refletir no que é o caminho, o que é a palavra, o que é a doutrina do Senhor diz. Então, para a gente ver a seriedade disso, isso não é dito, essas coisas aqui não são ditas na Bíblia como coisas periféricas, não são ditas como coisas, de repente, se você tiver tempo, você faz isso, você se preocupa se a sua esposa está sendo santificada, você se preocupa se seu filho está sabendo a doutrina do Senhor. Não, essas coisas são mencionadas em relação a verdades fundamentais da fé. Então, lá em Gênesis, Abraão, no livro de Gênesis, ele é aquele com quem Deus instituiu a aliança que teve seu cumprimento no Cristo crucificado e ressurreto. E ao estabelecer essa aliança, Deus faz questão de enfatizar que o bom cumprimento dessa aliança passa pelo bom cumprimento dessa aliança a preocupação dos pais em ordenar suas casas. Em Efésios, Paulo está falando de verdades, de mistérios da fé fundamentais. E ao falar desses mistérios da fé fundamentais que ele explica em Efésios, ele enfatiza a importância dos maridos. Ele fala, logicamente derivado da morte de Cristo. Se vocês, como cristãos, que conhecem a morte de Cristo, vocês têm que entender o que a morte de Cristo nos ensina sobre devoções, culto, adoração familiar, sobre a obrigação de transmitir o que nós recebemos de Cristo aos filhos e à mulher. Então, não são coisas periféricas, são coisas que são colocadas como fundamento da aliança, tanto das alianças de Deus no Velho Testamento, quanto da nova aliança estabelecida, da aliança renovada por Cristo. Então, tendo dito isso, eu quero dar algumas aplicações práticas. Quero falar de algumas maneiras práticas de
fazer isso que nós acabamos de ver nesses textos e praticar isso em nossa casa, de imitar o nosso pai Abraão e aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Em primeiro lugar, é preciso, como eu acabei de dizer, se reunir. Então não tem como a família ser ordenada se a família nunca para se reunir. Isso é algo óbvio, mas nos tipos de dias que nós vivemos, onde existe sempre tanta correria, as pessoas parecem esquecer disso. Não tem como haver comunicação se vocês não param para sentar, vamos aqui ficar junto e vamos refletir no que a palavra do Senhor diz. Então, o chefe de família, o marido, em primeiro lugar, mas também a esposa tem a obrigação de regularmente reunir a sua família para transmitir isso que nós vimos nessas passagens. Eu recomendo que o culto doméstico seja feito diariamente, mas que não seja longo. É importante que não seja normalmente muito longo. Se for muito longo, perde-se a capacidade de ser frequente. Então, às vezes tem gente, vou fazer culto doméstico. E aí demora, quer fazer um culto doméstico de 1h30, e aí 1h30 é difícil você todos os dias conseguir reunir 1h30. É mais proveitoso e é mais recomendado que seja diário e menor tempo. Eu recomendo entre 20 a 25 minutos por dia. Entre 20 a 25 minutos por dia, o mínimo 15 minutos, o máximo 25. Não permitam passar de 25, porque se passar de 25 vai se tornar muito mais difícil fazer todos os dias. E o que deve ter? Deve ter a família reunida. E tendo reunido a família, número 1, o principal nós vemos aqui, a palavra de Deus. Então, o chefe de família, o pai, ou em caso de famílias que não têm pai, a mãe, mas alguém deve fazer a leitura da palavra de Deus. Então deve haver a leitura, em primeiro lugar, a leitura da palavra de Deus. É disso que procede todo o resto. Todo o resto depende da leitura da palavra de Deus. Então, o momento da reunião familiar não é, na verdade, o momento de ouvir as opiniões de homens. Isso é algo muito importante de enfatizar. Então, não é o momento de dizer, o que eu acho que deveria acontecer nessa casa. Não, é o momento da instrução da palavra de Deus. Então, começa com a leitura da palavra de Deus, no sentido de que essa é a base. Eu recomendo que sejam lidos livros sequencialmente, no culto doméstico. Então, por exemplo, vamos ler Provérbio. Então, segunda vocês leem Provérbio 1, terça vocês leem Provérbios 2, quarta vocês leem Provérbios 3 e assim por diante. Então, escolhe um livro da Bíblia para ler e leia todos os dias um capítulo desse livro da Bíblia. Eu recomendo começar com livros mais simples e fáceis. Por exemplo, o Evangelho de João, se a gente lê no último capítulo do Evangelho de João, os 2 últimos capítulos, na verdade, ele enfatiza que o livro dele foi escrito para que até aqueles que não entendessem o Evangelho fossem convertidos e convencidos a crer no Evangelho. Então, o Evangelho de João é um evangelho mais recomendado para iniciantes. Então, talvez tenha uma família que tenha crianças, adolescentes, que ainda não tem muita familiaridade com as coisas do Evangelho. Recomendo começar com o Evangelho de João. Depois do Evangelho de João, talvez passar para outro dos 4 evangelhos, talvez passar para Mateus, é bem recomendado, terminou João, começa Mateus. Recomendo também, depois de ler os evangelhos, ir para Provérbios. O livro de Provérbios contém muitas recomendações da vida cristã prática e também fáceis de entender. Mas isso tudo, a escolha do livro vai depender da família, vai depender do grau de maturidade da família, se a família tem ou não experiência com culto doméstico, depende disso.
Mas o ponto é que deve haver a leitura da palavra de Deus. Além da leitura da palavra de Deus, deve haver breves explicações daquilo que foi lido. Breves explicações daquilo que foi lido. Como eu disse, não deve ser um sermão, uma pregação, porque o culto doméstico não deve ser longo, pelo menos não de maneira ordinária. Então, breves explicações do que foi lido. Então, ler um capítulo de Provérbios, fazer um comentário. Ler um capítulo de João, faça um comentário. E aí entra a seguinte preocupação. Tem maridos, ou esposas, dependendo do caso, que entende que não tem um entendimento tão grande assim dos textos bíblicos para ensinar. E às vezes, até se a pessoa ensinar, corre o risco de falar muita besteira, né? Assim, em primeiro lugar, realmente isso acontece, tem gente que tem um conhecimento ainda muito superficial, raso, e se esse é o seu caso, então eu vou dar uma dica para você, 2 dicas que eu vou te dar. Se você se sente incapaz de trazer comentários bíblicos, nem que sejam breves. Em primeiro lugar, não se conforme com essa situação, porque o marido tem a obrigação, a esposa também tem a obrigação de transmitir a doutrina, a palavra para sua família. Então, se isso está deficiente, você tem que melhorar nisso. E aí eu aproveito para fazer propaganda da classe de catecúmenos de nossa igreja. Quem faz parte da Igreja Presbiteriana Reformada em Campo Bom, nós temos a classe de catecúmenos, onde nós ensinamos para as pessoas a base da fé, e ao frequentar nossas classes, as pessoas adquirem essa capacidade que muitos podem ser deficientes. Nosso curso dura 3 anos e nós estudamos o breve catecismo de Westminster. Momento propaganda. Mas tendo dito isso, né, seja qual for a igreja que você frequenta, você deve se esforçar para aprender nos cultos, para aprender ou na escola dominical, a orientar a sua família, né? Tanto as mães, os pais. Tem um livro do R.C. Sproul, que é até um livro que eu recomendo que as pessoas comprem, tem um título bem interessante. O nome dele é Somos Todos Teólogos. Somos Todos Teólogos. Esse título eu acho muito legal, não porque ele está dizendo que todo mundo é teólogo no sentido profissional de ser formado em teologia, mas que todo cristão, ele tem a responsabilidade de refletir sobre verdades da palavra de Deus e porque todo cristão tem a obrigação ou de criar seus filhos no caminho do Senhor, ou de instruir sua mulher, ou de instruir seus filhos, ou de aplicar a Bíblia no ambiente de trabalho. Então, em certo sentido, todo mundo tem que entender da palavra de Deus, para aplicar a palavra de Deus na sua vida. Então, se tem alguém que tem alguma deficiência em conseguir ler e dar uma breve explicação do que aquele texto bíblico diz, então essa pessoa tem que se esforçar para receber essa instrução na igreja. E se você vai na igreja e você não recebe essa instrução, então você tem que mudar de igreja. Porque não tem motivo para você frequentar uma igreja se você não está instruído na palavra de Deus. Isso também é algo básico. Então a primeira dica é, se você tem dificuldade para explicar textos bíblicos de forma simples, não é fazer um grande sermão, não precisa ser um grande orador, mas trazer uma explicação básica. Procure se preparar melhor, peça ajuda para o seu pastor, frequente as classes, pare de faltar culto. E se sua igreja não oferece isso, procure uma nova igreja. E a segunda dica que eu dou é que enquanto você ainda não se capacitou, aí eu te dou uma dica, que é o seguinte: em vez de você dar uma breve explicação do texto bíblico, você pode ler comentários bíblicos. Você acha, realmente eu ainda não cheguei no ponto que eu me sinto confortável em dar explicações. Tá? Então você vai se esforçar para crescer no seu entendimento, mas enquanto você ainda não cresceu, você ainda se sente incapaz, você pode ler comentários bíblicos. E aí eu faço duas grandes recomendações. Em primeiro lugar, existe a Bíblia de Estudo
da Herança Reformada. Eu acho que é esse o nome. Bíblia de Estudo da Herança Reformada. Eu acho que é vendido pela Cultura Cristã. Então, essa Bíblia, ela traz muitos comentários bons. Inclusive, ela contém um auxílio para culto doméstico. Ela tem, nos comentários, ela tem auxílio para isso. Então, Bíblia de Herança, Bíblia de Estudo da Herança Reformada, é a Bíblia de estudo que eu mais recomendo na língua portuguesa. Então, para dar um exemplo, você está lá no culto doméstico, você é pai, você é mãe, e você leu aqui, ó, Efésios 1. Aí você não se sente capaz ainda de trazer um comentário que você julgue confiável para sua família. Então você pega lá a sua Bíblia de estudo Herança Reformada e você lê os comentários que tem embaixo, comentando aqui no texto. São comentários breves e que vão ajudar você também a crescer no entendimento correto. Então isso é o que eu recomendo para os mais iniciantes. Não precisa ter vergonha de reconhecer que você está deficiente. Não precisa ter vergonha nenhuma. Ninguém nasce sabendo e nós temos hoje muitos recursos para ajudar. Então, ou em vez da Bíblia de Estudo de Herança Reformada, eu recomendo também os comentários de João Calvino. No site da editora Fiel, eu acho que é Ministério Fiel, vocês podem entrar no Google e você digita assim, Ministério Fiel, João Calvino, comentários. Eles disponibilizam gratuitamente comentários de vários livros da Bíblia de João Calvino. E nesses comentários você pode ler os comentários. Então, se você quiser ler, por exemplo, o Evangelho de João, né? Vou ler com a minha família o Evangelho de João. Aí você lê o capítulo de João e aí você lê o comentário de João Calvino, que é disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Tem lá o Evangelho de João, tem lá, não tem todos os livros da Bíblia, mas tem a maioria dos livros do Novo Testamento e alguns, eu acho que do Velho Testamento tem Daniel, talvez tenha alguns outros que eu não tenho certeza. Mas é isso aí, são dicas que eu dou. Então, número 1, se você se vê como deficiente para comentar a Bíblia, você deve se esforçar para mudar isso, todo cristão tem que crescer, mas você também tem recursos que podem te ajudar. Os dois principais recursos que eu recomendo Bíblia de Estudo da Herança Reformada e os comentários de João Calvino da editora Fiel. Tem outros comentaristas que são bons, não estou dizendo que é só esses. Outro que eu recomendo é o Matthew Henry. Matthew Henry, ele foi um pastor presbiteriano do século XVIII e ele também tem comentários muito bons em português. Eu acho que é publicado pela CPAD, mas não são gratuitos, não é gratuito. Os comentários de Calvino, a editora Fiel disponibiliza gratuitamente. Bom, isso aí que eu tinha de dizer sobre a leitura e o comentário da Palavra de Deus. Eu também recomendo que talvez seja bom inserir leituras de outros livros, ocasionalmente. Então, por exemplo, pode haver a leitura, vou dar outro exemplo prático nesse sentido, ler as perguntas do Catecismo de Westminster. Para quem não tem familiaridade, tem gente que pergunta, catecismo não é algo só da Igreja Católica Romana? Na verdade, não. A Igreja Católica Romana tem um catecismo da Igreja Católica Romana, ele tem o catecismo deles, e o catecismo da Igreja Católica Romana realmente vai ensinar dogmas, doutrinas do catolicismo romano. Mas as igrejas protestantes também têm seus respectivos catecismos. Qual é a diferença? A diferença é que os catecismos protestantes vão partir do pressuposto de que a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática. Então, uma das coisas, né, que nos diferencia do catolicismo romano, como protestante, como evangélicos, é que nós cremos que todas as doutrinas que nós precisamos crer como cristãos precisam ser extraídas da Bíblia.
O melhor catecismo que já existiu na história da igreja, no meu entendimento, é o catecismo, são os dois catecismos de Westminster. Então, esses dois catecismos, eles expõem tudo, ou explicam todas as coisas com base na Bíblia. Então, para que esses catecismos servem? Para elencar, listar quais são as principais doutrinas da Escritura. Então, nós vimos aqui que nós temos que ensinar aos nossos filhos, criá-los na doutrina do Senhor. Tá, mas quais são as principais doutrinas da Escritura que eu preciso ensinar aos meus filhos? Quais são as principais doutrinas que Jesus Cristo nos ensinou? Abra o breve catecismo que você vai ter lá. Então, breve catecismo, vocês podem encontrar de graça na internet. Ele contém explicações das principais doutrinas de Jesus Cristo, que Cristo ensinou quando ele esteve na Terra, e da Bíblia como um todo. Então, uma das coisas que eu recomendo é você, todos os dias, você, em família, você lê uma pergunta do catecismo, lê a resposta e todo mundo lê as referências bíblicas do catecismo. E aí, eu dou até uma dica adicional. Você pode fazer com os filhos, mas os pais também podem fazer. Que toda semana, uma das passagens bíblicas do catecismo, que um dos filhos ou os filhos decorem aquela passagem bíblica. Então, por exemplo, você vai lá ensinar sobre a Trindade para sua família. Então, lá no Catecismo de Westminster, uma das mais importantes doutrinas da Bíblia é a doutrina da Trindade. Então, vai ter uma pergunta lá. Quantas pessoas há na divindade? 3 pessoas na divindade. E aí você vai ter, para cada pergunta, vai ter as passagens bíblicas que apoiam o que está sendo dito ali. Então, uma das passagens bíblicas que apoia a doutrina da Trindade é João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vai ter essa passagem bíblica lá no catecismo. Então, vocês vão ler a pergunta, vão ler a resposta, vão ler as referências bíblicas, e aí você vai falar, Joãozinho, você tem que decorar este verso bíblico até semana que vem. Mariazinha, você tem que decorar esse daqui. Então, você vai distribuindo versos para se decorar para os seus filhos. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com seus filhos? Vão ter um monte de passagens bíblicas decoradas. Então, é uma dica, uma sugestão que eu dou no culto doméstico, além de trabalhar com o próprio texto bíblico e comentários do texto bíblico, e trabalhar com catecismo. E também, depois de passar pelo catecismo, existem alguns outros livros que podem ser lidos. Né? Tem vários livros que você pode ler para a sua família. Não precisa ler um grande trecho, você lê pequenos trechos, né, desses livros, que vão também trazer instruções da palavra de Deus. E, novamente, nós temos em português aí muitos livros bons de diversos assuntos. E aí que é importante também o chefe de família, ele ter percepção do que a sua família está precisando aprender no momento. Então, de repente, por exemplo, nós estamos aí no momento de pandemia, né? Então, muita gente está passando por sérias tribulações. Por exemplo, tribulações econômicas, adversidade econômicas. Então, quem sabe podemos usar o culto doméstico para ler passagens bíblicas, ou melhor, para ler bons livros que falam sobre como um cristão deve enfrentar momentos de adversidade e tribulação. Bom, tendo falado então aí sobre a leitura da palavra de Deus, breves comentários da palavra de Deus, materiais adicionais que nos ensinam a palavra de Deus, catecismo, outros livros, eu quero falar sobre oração. A oração também é muito importante no culto doméstico, porque a oração, existem 3 momentos principais que nós, como cristãos, devemos orar. Número 1, sozinhos, né? Nós temos que ter o hábito de orar sozinhos, em particular, mas a oração não deve ser somente sozinha, nós devemos orar também na igreja e nós devemos orar em família. A importância desses 3 momentos de oração
é que cada momento de oração ele vai ter um determinado foco que os outros momentos de oração não tem como ter. Então, por exemplo, nós cometemos, existem pecados que são pecados públicos e existem pecados que são de nossa vida particular. Então, quando nós oramos na igreja, nós oramos sim, confessamos nossos pecados, existem orações públicas, a Bíblia ensina a fazer orações públicas do povo de Deus, confessando pecados e confessando coisas que estão erradas. Mas essa confissão de pecados na oração à igreja não envolve diretamente os seus pecados secretos particulares, porque na igreja normalmente as pessoas não sabem dos seus pecados secretos particulares e nem devem ser razões de orações públicas. Então, a oração individual privada, ela vai incluir determinadas coisas que a oração pública não vai incluir. A oração pública, ela fala sobre pecados de forma genéricos e de formas e sobre pecados já manifesto publicamente. Então, por exemplo, Deus na igreja, a gente pode orar. O pastor vai orar, Deus, nos perdoe pela idolatria de nosso país. Bom, a idolatria do nosso país não é algo somente muito específico de alguém, é um problema geral do nosso país. Na oração privada, você vai falar com Deus sobre as suas idolatrias particulares. Então, é algo mais pessoalizado. E da mesma forma, a oração em família dá a oportunidade de focar em questões especificamente mais familiares. Então, assim como a oração particular, ela é uma ocasião onde você pode focar em questões particulares, a oração pública foca muito em questões públicas, a oração familiar pode focar em coisas familiares, problemas familiares e problemas de pessoas que são conhecidas do convívio familiar. Então, a oração familiar, ela é poderosíssima e ela é importantíssima porque ela ela vai incluir na oração coisas que muitas vezes não passam pela oração em outros momentos. Em questões práticas, eu recomendo que seja feito uma oração no começo e uma oração no final. A oração no começo, ela vai focar Deus ilumine a nossa reunião, faça-se presente, nos ensina, nos instrua. E a oração no final, eu recomendo que existam pedidos de oração. Então, tem alguém aqui que gostaria de pedir por alguma coisa? Aí alguém vai falar de uma questão. Eu peço oração pelo meu amigo, eu peço oração pelo meu colega de trabalho, eu peço oração por esse problema que eu estou enfrentando. Então, e aí a oração final vai incluir os pedidos de oração que foram feitos pelos membros da família. É interessante também quando a família tem alguns problemas específicos, particulares, que seja recorrente esse pedido de oração. Então, o culto familiar, ele dá uma possibilidade de repetir coisas que são da esfera de problema familiar. Então, tem alguém na família que está doente, por exemplo. Então, todos os dias orando por aquela pessoa doente. Tem alguém na família que está desempregado, todos os dias orando por aquela pessoa desempregada. Na igreja, normalmente na igreja não vai haver no culto domingo, todos os domingos orando especificamente pelo seu problema, né? Mas no culto familiar, nós estamos criando a circunstância em que nós vamos orar por questões particulares específicas da nossa família. E também é importante criar a prática da intercessão no culto familiar. Não pedir só pela família, mas por pessoas fora da esfera familiar que são conhecidas e que são próximas, né? Então, tem nosso vizinho, por exemplo, está passando por isso, isso, isso. Vamos interceder pelo nosso vizinho. Então, a oração no culto familiar também é muito importante. E o culto familiar é um ambiente apropriado
para desenvolver a capacidade de orar. Isso é muito importante. Por quê? Muita gente, especialmente um novo convertido, ele muitas vezes não sabe se expressar, falar com Deus. E na igreja ele não tem oportunidade, às vezes, de falar, né, de orar. As orações da igreja devem ser conduzidas pelos ministros. E no ambiente doméstico é uma oportunidade para a gente ensinar, por exemplo, os nossos filhos a orar, né? Porque ele está ali num ambiente em que ele está com a família dele. Então, Joãozinho, faça uma oração. Mariazinha, faça uma oração. Você tá dando a oportunidade de deixar o seu filho orar de uma forma que você vai avaliar se a oração está adequada, e você pode ensinar sobre como orar corretamente. Isso é um ponto que muita gente muitas vezes não pensa, né? Que nós devemos orar da maneira que a Bíblia ensina. Muita gente acha assim, a oração eu faço do jeito que eu quiser. Não, nada a gente faz. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Nossa regra de fé e prática é o ensino de Cristo, não é o que eu quiser. Então a gente deve ser treinado a orar da forma que Cristo, que é a palavra de Deus, que os apóstolos, que os profetas nos ensinaram. E não achar que a gente ora de qualquer jeito e tá bom. E o culto doméstico é uma grande oportunidade para isso. E além disso, a última coisa que eu quero mencionar sobre elementos do culto doméstico é o canto. Tá? É muito significativo também que o povo, que a família no caso, né, cante. Então eu vou dar uma dica aqui para cantar. Se vocês entrarem no YouTube, existe Projeto Os Puritanos. Projeto Os Puritanos. Esses projetos puritanos, eles fizeram upload, eles colocaram lá no YouTube os salmos gravados. Então tem lá no YouTube gravação dos salmos, não de todos os salmos, mas tem vários lá. E você pode entrar no YouTube, ver a gravação dos salmos para auxiliar a família a cantar. Então, entra no YouTube, pega um salmo, e aí você, com a sua família, pode cantar um salmo junto. Então, por exemplo, e é interessante essa gravação dos puritanos, projetos puritanos, que eles gravaram a letra dos salmos bíblicos com melodia de hinos já conhecidos. Então, por exemplo, o Salmo 16. O Salmo 16, ele é cantado pelos projetos puritanos com a melodia do hino Tu És Fiel. Então, Tu és fiel, Tu és fiel. É um hino que muita gente conhece. Desculpa, gente, por minha voz. É um hino que muita gente conhece. E o que eles fizeram é pegaram essa melodia e inseriram com a letra do Salmo 16. Então, fica mais fácil de cantar para quem já conhece essas melodias. Então, coloca lá no YouTube, Projeto Os Puritanos, Salmos, começa a cantar os salmos com a tua família, que rapidinho vocês vão decorar vários salmos, vai ter vários salmos decorados na cabeça. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Reformada em Campo Bom, está com planos de colocar gravações dos salmos na internet também, para ajudar a galera a cantar, mas não colocamos, infelizmente, nós não ainda colocamos. Mas tem o hábito de cantar. Então, resumindo, os principais elementos do culto doméstico leitura e explicação da palavra de Deus. Essa explicação pode ser você mesmo que dá, ou porque você lê outros recursos, sejam comentaristas, sejam algum outro livro. Oração e canto. É isso que a família vai fazer junto. Como eu disse, não deixar passar de 25 minutos para que possa ser regular todos os dias. Não passar de 25 minutos. Não é um culto público, é um culto familiar, então não precisa ter toda aquela formalidade, né? As pessoas podem estar ali sentadas no sofá
e é um ambiente de maior informalidade e também que permite que as pessoas tirem dúvidas, né? O culto, o momento do sermão do domingo, por exemplo, não é o momento que você interrompeu o pastor para fazer uma pergunta, né? Mas isso pode acontecer no ambiente doméstico, a oportunidade dos filhos fazer perguntas. Os filhos, às vezes, você leva o teu filho para a igreja, né? Teu filho ouve o sermão, ele ouve as pregações, mas em que momento ele está tendo a oportunidade de expressar as dúvidas dele? O culto doméstico é muito importante para dar esse espaço, expressar dúvidas, conversar. Se não conseguir resolver as dúvidas ali, leva para os presbíteros, leva para o pastor. E a última coisa que eu quero dizer sobre o culto familiar é que ele favorece muito a harmonia familiar. Dito de forma clara, se todos os dias você está sendo obrigado a orar, a ler a Bíblia com a tua esposa, com teus filhos, vai ser mais difícil você ficar todos os dias arrumando confusão com eles. Então, quando você estabelece o culto familiar, você está estabelecendo um maior clima de espiritualidade na sua casa. Você está estabelecendo uma maior expectativa de espiritualidade na sua casa, de forma que torna mais difícil a continuidade de conflitos, a continuidade de problemas. Eu costumo dizer que não tem como sobreviver os dois juntos. Não tem como sobreviver o culto familiar e os conflitos familiares. Um dos dois morre. Se os conflitos familiares continuarem, morre o culto doméstico. Se o culto doméstico continuar, morrem os conflitos familiares. Não tem como os dois existir. E a grande razão pelo qual muitas famílias têm dificuldade com o culto doméstico é porque são famílias que têm muitos conflitos. Então, você quer aumentar a espiritualidade, a santidade da sua casa, faça da sua casa uma pequena igreja, maridos, esposas, faça disso na sua casa. Isso vai destruir os conflitos familiares. Não tem como ter. Não tem como você estar todo dia brigando com seus filhos, e ter briga com seus filhos, ou todo dia brigando com seu cônjuge, e depois chegar à noite, gente, nós vamos orar aqui juntos. Um dos dois vai morrer. E é melhor, e tem que morrer as brigas, porque como nós lemos aqui, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, a demonstração do Senhor. Então, você está vendo que Paulo está dizendo que quando tem ira, para não ter ira, para não ter esse clima de ira, de briga o tempo todo, o que você vai fazer? Vai ter o foco na doutrina e a demonstração do Senhor. Se não tiver a doutrina e a demonstração do Senhor, é porque tem outros problemas que estão prevalecendo. Aonde o marido está preocupado em santificar a sua esposa, purificando com a lavagem da água pela palavra, vai ser difícil esse marido continuar o tempo todo brigando com a mulher. Não tem os dois, um dos dois vai ter que morrer. Então, aproveite, meus irmãos, esse momento que muita gente está em casa, né, de quarentena. Não fique em casa brigando, discutindo. Aproveite esse momento para criar um clima espiritual na sua casa. Aproveite esse momento para mudar a forma que sua casa era. Se você não pode sair para trabalhar, é uma tragédia. É muito triste o que a gente está vivendo, é muito triste o que a gente está experimentando, mas não desperdice o que a gente está passando. Aproveite a situação para instituir a adoração em família na sua casa. Aproveite. Não desperdice o seu tempo em casa. Institua uma nova maneira de ser família. Maridos, assumam suas responsabilidades. Mulheres, assumam suas responsabilidades. Façam aquilo, sigam os passos, sigam o exemplo de Abraão, sigam o exemplo que Paulo ensinou, sigam o exemplo de Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele defendeu, valorizou muito a família. Não tem família, não vai haver família bem estruturada se não houver a restauração da adoração familiar.
Então, essa é a palavra que eu queria trazer por hora. Quem nos acompanhou até aí, hoje, às 19h30, nós vamos transmitir uma palavra, um sermão. Nossa igreja hoje está, infelizmente, fechada, não vamos ter culto, em obediência ao governo da nossa cidade, que nos proibiu, e por consideração ao sexto mandamento da lei de Deus. Então, mas nós vamos transmitir uma palavra, uma pregação ao vivo aqui, para quem quiser acompanhar. Fiquem todos na paz de Deus, vocês tenham um bom domingo, um bom dia do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.